vai ser vertigem, desmaios e convulsões. Então, a partir de agora, a gente já vai começar a ver algumas situações que requerem atendimento de primeiros socorros. Uns, além de primeiros socorros, precisa de um atendimento especializado, outros não. A gente vai entender. O importante aqui é vocês saberem identificar se aquela situação é uma situação que realmente precisa de um atendimento de socorros, né? E principalmente o que fazer diante dessas situações, né? O principal objetivo de você ter aula sobre esse assunto é justamente saber o que fazer. Então, inicialmente, vamos ver a diferença dos três, o que é cada um. Então, vertigens é o que normalmente a gente chama de tontura, né? Lembrando que existem vários tipos de tontura e várias causas, né? Então, tem tonturas, por exemplo, que você sente que é a mesma coisa de vertigem, certo? Que você sente o mundo girando ao seu redor. Outros tipos você vê como se tivesse os objetos se movendo. Outros você sente que os objetos estão subindo, levantando e baixando, outros para um lado e para o outro. Então, o tipo de vertigem ou o tipo de tontura vai depender muito do que está causando, né? Mas, no geral, é uma sensação de mal-estar, com a impressão de tudo girar em volta, ou você está girando em volta, né? É uma situação que, por exemplo, falta de alimentação, até mesmo excesso de bebida alcoólica, pode estar relacionado a essas tonturas, certo? E de certa forma a gente precisa ter alguns cuidados, a gente vai ver. O desmaio, o que é o desmaio? É uma perda temporária e repentina da consciência. O desmaio, gente, ele ocorre porque não vai sangue com oxigênio suficiente para o cérebro. Por isso que normalmente quando você tem um desmaio, você sente alguns sintomas antes, né, que a gente chama de síncope. O que é síncope? Síncope é o que você sente antes do desmaio, é o pré-desmaio. Que é aquele, como se você tivesse leve, se sente gelado, como se estivesse flutuando, né? Às vezes tonto. Isso é a síncope, até você chegar no desmaio. São todos sintomas neurológicos, ou seja, sintomas que demonstram que está faltando oxigênio no seu cérebro. E também a gente vai ver algumas situações que podem levar a isso. Lembrando que o desmaio é uma perda temporária, certo? Da consciência. Você perde a consciência por pouquíssimos tempos. Se demorar muito esse desmaio, aí não é só um desmaio simples, tem que ser chamado o atendimento especializado. Já a convulsão é uma perda da consciência também, é como se fosse um desmaio, só que tem contrações musculares violentas, a pessoa fica se debatendo, certo? Então, esses são os conceitos de vertigem, desmaio e convulsão. Vamos ver o que fazer diante de cada situação. Vertigem, né, no caso da tontura, o que é que causa? Alturas elevadas. Então, por exemplo, quem tem problema, eu tenho seríssimos problemas com altura. Se eu estiver assistindo televisão e tiver alguma imagem mostrando lugares altos, eu fico tonta. Eu tenho um pavor de altura. Então, normalmente quem tem problemas com alturas sente tonto. Mudanças bruscas de pressão atmosfera. Então, por exemplo, quem anda de avião, normalmente, como muda muito a altura, né? A pressão atmosférica muda muito, fica tonto. Às vezes nem precisa ser de avião, às vezes você está deitado e aí você levanta rapidamente, você sente um pouco tonto, né? Isso é o quê? Uma mudança muito rápida, muito brusca da pressão atmosférica. Ambientes abafados também, muito calor, você pode sentir tonto. Movimentos giratórios rápidos, né? Que ficar girando muito também causa essa tontura. Mudanças bruscas de posição, como eu disse, está deitado, rapidamente fica em pé. Isso pode deixar você um pouco tonto.
Aqui eu não coloquei patologias, porque é óbvio que existem muitas patologias que podem levar a você ficar tonto, né, com vertigens, por exemplo, labirintite, que é uma doença que atinge o labirinto. O que é o labirinto? É uma região que a gente tem por trás do ouvido, bem quase no meio do cérebro, que é responsável pelo nosso equilíbrio. E aí, quando esse labirinto é inflamado, por isso que a gente chama de labirintite, aí a pessoa tem sintomas principalmente de tontura, né? Fica tonto, não consegue ficar em pé de jeito nenhum. É uma doença crônica, ela não tem cura, normalmente está relacionada ao aumento da pressão arterial e tal. Ela não mata, mas maltrata, né? Porque quando está em crise fica-se muito tonto, é muito ruim. Também, por exemplo, você ficar muito tempo sem se alimentar, também você pode ficar tonto. Por quê? Porque falta energia no seu corpo e aí você sente essas tonturas. Então, existem várias, aqui foi só alguns exemplos. Normalmente, o que é que a pessoa sente? Qual é a manifestação? Muitas pessoas relatam um zumbido no ouvido, né? Principalmente quando está relacionado a alguma doença, né? Labirintite, a pessoa sente o zumbido. Surdez momentânea, como se estivesse tendo um tampão dentro do ouvido, como se estivesse tampando o ouvido momentaneamente. Náuseas, né? Mal-estar, enjoos. E pode perder até os sentidos, ou seja, uma pessoa com vertigem, desmaio, ou desculpa, com vertigem, tontura, ela pode chegar a perder os sentidos, que é o desmaio. Além dessas manifestações, a pessoa sente realmente essa tontura ou fica vendo o que a gente chama de escotomas, que são como se fossem estrelinhas na vista, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Quando estivesse vendo imagens coloridas na vista, a gente chama de escotomas, certo? Problemas de visão pode também dar vertigens, tonturas, né? Então, é basicamente isso. Mas o que nos interessa é o que a gente pode fazer diante de uma pessoa que está se sentindo tonta, né? Que está com vertigem. A primeira coisa é deitar essa pessoa. Por quê? Porque se ela ficar sentada ou em pé, ela pode cair e se machucar. Então, a gente vai deitar essa pessoa em decúbito dorsal. Decúbito, gente, é o termo técnico que a gente chama de posição. Então, decúbito é a mesma coisa de posição. Dorsal, o que é o decúbito dorsal? É a posição dorsal. E o que é o dorsal? O dorso do nosso corpo é as costas, certo? Então, as costas é o dorso, a parte da frente é ventral, ou ventre, certo? Então, o decúbito dorsal é as costas em contato com a superfície, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, é a famosa barriga para cima. Então, o decúbito dorsal é as costas em contato com a superfície, de barriga para cima, e aí a gente eleva as pernas. Porque exatamente nessa posição que vocês estão vendo na imagem. Porque a tontura, a vertigem, normalmente também está relacionada com a falta de oxigenação no cérebro. Então, quando você deita a pessoa, você está prevenindo que ela não caia, que ela não se machuque. E quando você eleva as pernas, você está fazendo com que o sangue com oxigênio que está aqui na região inferior do corpo, esse sangue vai em direção à cabeça e aí melhore a oxigenação, certo? Importante, não colocar apoio na cabeça, porque essa cabeça ela realmente tem que ficar mais baixa que o restante do corpo, porque justamente precisa estar baixa para receber o sangue, né? Afrouxar as roupas, né? Não deixar as roupas apertadas, porque justamente pelo mesmo motivo, por causa da circulação. Acalmar a vítima, que muitas vezes, gente, essa tontura, esse desmaio, ele pode piorar por causa do estresse, por causa do nervosismo. Importantíssimo, isso, gente, é uma coisa que muita gente faz e que não pode ser feito, porque pode prejudicar, pode piorar, pode causar um dano maior numa simples tontura, que é não podemos dar nada para a pessoa beber, nem cheirar, nem passar no corpo.
É muito comum tudo que acontece o povo correr com a água ou com a água com açúcar para a pessoa tomar. Se ela tiver tonta, a gente não sabe a causa necessária dessa tontura. Ela pode ser um pré-desmaio. E aí ela não tá tão consciente assim, ela pode chegar a se engasgar e morrer afogada por causa de um copo de água que você deu para tentar acalmar essa vítima. Então não pode, só um minuto, só um minutinho. Isso. Só Jesus na causa, Senhor. Vamos trabalhar, não pode mais, não pode mais. Tá seguindo, nada. Aí no meio ela voltou trabalhando, aqui no meio, cheirosa. Pronto, gente, voltei. Então, muitas vezes a pessoa. É muito comum cair, tá nervoso, dá água, né? Primeiramente que a água não vai resolver de muita coisa, né, nessa situação. E no caso de uma pessoa tonta, ela pode se engasgar. E para você morrer afogado, só precisa de um gole de água entrando dentro do pulmão. Então a pessoa não está tão consciente assim, porque está se sentindo tonto, está se sentindo mal. E ao beber essa água, ela pode se engasgar. Então não pode dar de jeito nenhum. Outra coisa, dar coisa para cheirar ou passar no corpo, principalmente álcool. Isso é muito comum, não só em relação a vertigem, mas também desmaio, em velórios. Eu já vi muito profissionais da área da saúde. Porque normalmente nos velórios hoje você tem as funerárias, né? Que dá todo suporte. Aí tem técnicos de enfermagem trabalhando. E aí quando a pessoa tá lá passando mal, nervosa por causa daquela situação e tal, aí eles correm e ficam botando álcool para a pessoa cheirar e passando álcool no corpo, passando nos braços. Gente, isso é um absurdo. Mas por que é que eles fazem? Porque não sabem. Tem profissionais de tudo quanto é jeito no mundo. Então vocês não podem permitir vocês verem uma cena dessa, não faça isso. O álcool ele é extremamente tóxico, a pessoa está passando mal, aí diz, mas melhora. Não, não melhorou. Ela toma um susto porque aquele álcool ele é muito forte, então ali pode causar uma intoxicação, pode causar uma queimadura nas vias nasais. Então não pode nem passar no corpo, nem botar nada para a pessoa cheirar, certo? Se ela já diz, não, já tô boa e quiser levantar, não deixa ela levantar logo de imediato, porque talvez ela se sentiu melhor porque você botou ela deitada, mas quando ela levanta, ela sente novamente. Então, esperar um pouco, para quando ela for levantar, ela levantar também aos poucos, não rapidamente, porque pode piorar a tontura. E se for uma situação que a pessoa relatar, eu não sei, eu tô sentindo de vez em quando, estou sentindo de vez em quando essa tontura, eu não sei o que é que tá acontecendo. Aí a gente diz que ela deve procurar um médico. Não é coisa de chamar SAMU, certo? Dá para você resolver só nessas situações. Se for algo recorrente, a pessoa está dizendo que está vivendo, sentindo, aí ela tem que procurar um médico, no caso o posto mesmo de saúde, para tentar diagnosticar o que é que está acontecendo isso para fazer o tratamento. Porque se ela está tendo isso rotineiramente, pode ser algum problema, certo? No caso do desmaio, o desmaio, como eu disse para vocês, inicialmente você vai sentir, vamos aqui primeiro para a sintomatologia, tá? A pessoa, antes do desmaio, ela vai ter alguns sintomas que a gente chama de síncope, certo? Ela vai se sentir fraca, sente tontura, ela sente um escurecimento na vista, ou tem o que eu disse para vocês, que são os escotomas, que são como se fossem uns coisinhos, umas imagenzinhas saindo da visão, umas coisas coloridinhas, umas estrelinhas saindo da visão, né?
suor frio, começa a transpirar gelado, né? Fica pálido e não perde as forças, né? Falta de controle muscular. Isso é o que acontece antes do desmaio. Quando você encontra alguém sentindo todos esses sintomas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar logo as medidas para não acontecer o desmaio. Ou se acontecer o desmaio, ela não esteja, por exemplo, em pé, porque em pé ela vai cair, ela pode se machucar. Então a gente vai ver o que é que se deve ser feito no desmaio. Mas o que é que pode causar o desmaio? Praticamente tudo aquilo que a gente já viu que causa uma tontura pode causar um desmaio, certo? Mas também tem outras coisas, tem doenças, tem patologias que podem também causar o desmaio, mas falta de alimentação, ficar, inclusive na época que apareceu a vacina do HPV, né, que é a vacina que é contra o vírus do HPV, que é indicada para o adolescente, estava acontecendo muitos desmaios ao tomar a vacina. E a vacina, principalmente não, quem não conhece realmente o que é a vacina, quem não busca saber o que é uma vacina, fica com receio, né? Porque não sabe como é que ela funciona. Ou muitos ficam falando mal da vacina, fica caçando justificativas para dizer que não presta, esse tipo de coisa. Então, o que a gente está vivendo hoje não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo. Sempre teve esses problemas, desde quando foi criada a vacina lá em 1897, que tem esses problemas, mas esses tempo todo já foi provado que a vacina ela é fundamental para prevenir principalmente doenças virais. E no caso do HPV, o que era que acontecia? Muitas vezes essa vacina era feita na própria escola, certo? Desses adolescentes. Iam lá os profissionais de manhã levar as vacinas, vacinar os adolescentes. O que é que acontece? A maioria dos adolescentes sai de casa de manhã cedo sem tomar café. Então é muito comum irem sem tomar café. Você tomar uma injeção, só um minutinho. Bruno, pelo amor de Deus, desligue isso que eu preciso trabalhar. Então, muitas vezes, esse adolescente, ele ia sem tomar café. Você tomar uma injeção, pode perguntar a qualquer pessoa, tomar uma injeção não é algo rotineiro, assim. Mesmo que você diga que não tenha medo de injeção, mas você fica assim meio receoso. Então, isso é uma situação estressante para você. E o estresse, ele requer muita energia. Quando você está estressado, teu coração acelera, sua respiração acelera. Então, isso significa dizer que teu corpo está precisando de mais energia para responder àquela situação estressante. Então, aquele adolescente, de manhã cedo, sem se alimentar, então com a reserva de energia lá embaixo, exposto a uma situação estressante, toma a vacina. Aí, o que é que acontece? Começa a passar mal. E aí, o que é que o povo diz? É a vacina. A vacina do HPV, ele não causa desmaio, ele não causa mal-estar. O máximo que pode acontecer é uma dor local, uma dor no braço depois, ficar dolorido. Mas o que eu relatava, inclusive, eu vi passando nos jornais, que dizia que estava tendo desmaio, estava tendo não é por causa da vacina, certo? Então, a falta de alimentação, ela pode estar relacionada a isso. A fadiga, professor, o que é fadiga? É o cansaço. Você estando muito cansado, esgotado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Isso pode lhe causar um desmaio. Emoções fortes. Então, por isso que é comum em velórios as pessoas terem desmaio, certo? Justamente porque é uma situação onde você tem emoções muito fortes. Grande perda de sangue. Então, quando você tem uma grande hemorragia, o nosso próximo assunto vai ser hemorragia, provavelmente para a próxima segunda, ou desculpa, para a próxima terça. E aí a gente vai ver que quando você tem uma grande perda de sangue, isso pode levar até a morte em poucos minutos, certo? Então, você vai passar mal, você vai se sentir mal, você vai perder a consciência.
ambientes abafados, entre outras situações que podem ocasionar o desmaio. Mas o que fazer? A mesma coisa de quando uma pessoa está tonta, certo? Até mesmo porque uma pessoa que está se sentindo tonta, está tendo vertigem, ela pode desmaiar. Então, o que a gente faz com uma pessoa que está se sentindo mal, está tonta, ou está prestes a desmaiar, é a mesma coisa. É deitar ela em decúbito dorsal com os pés elevados, então, de barriga para cima, né? Justamente por quê? Porque principalmente o desmaio é falta de oxigenação no cérebro. Então, o sangue que está aqui nos membros inferiores, eles devem ir mais rapidamente para chegar até a cabeça para poder oxigenar melhor esse cérebro. Cabeça sem apoio, por quê? Porque a cabeça realmente ela tem que ficar mais baixa. Se eu colocar um travesseiro aqui, ela vai levantar a cabeça e aí vai ter dificuldade de chegar o sangue até a cabeça. Afrouxar as roupas, porque se tiver apertada vai dificultar a circulação do sangue. Acalmar a vítima quando ela voltar à consciência. Não dar nada, mais uma vez, por favor, não deixe, não permitam, não dê nada para a pessoa beber, porque ela pode se afogar com um copo de água. A gente vai ter aula sobre afogamento e a gente vai falar mais sobre isso, mas para uma pessoa se afogar, ela se afoga com um copo de água. Se esse copo de água for para o pulmão, ela se afoga, certo? Então, não pode, como ela está inconsciente, como ela está passando mal, talvez ela não consiga deglutir corretamente esse líquido e ele vá para o pulmão e ela se afoga. Não dê nada para cheirar, nem passar no corpo, como álcool. Mesmo você vendo um profissional de saúde, se você vê um se você vê um profissional de saúde fazendo isso, você pode ter certeza que aquele profissional não está preparado para aquela profissão. Pelo menos não está preparado para fazer aquilo. Porque não se deve passar álcool, nem botar para cheirar, nada disso, certo, gente? Aqui está repetido, né? Não levantar logo após a recuperação dos sentidos. É praticamente a mesma coisa. Porque se ela tornou, né? E aí você já bota ela para se levantar, ela pode ainda estar passando mal e pode cair, se machucar. E no caso do desmaio, é o seguinte, o desmaio, gente, ele no máximo, ele dura 3 minutos. No máximo, não chega nem a isso, certo? Mas é no máximo 3 minutos. Se você estiver diante de uma vítima que desmaiou, e que passou de 3 minutos, ela não recupera a consciência, chame o SAMU, certo? Porque aí nesse caso não é um simples desmaio, é outro problema grave, porque ela perdeu a consciência, pode ser outra coisa, que não só um simples desmaio, porque o desmaio em si, ele no máximo é 3 minutos. Às vezes, gente, a pessoa tá desmaiando, você colocando essa posição, ela nem desmaia, certo? Então, o desmaio é muito rápido. Agora, passou de 3 minutos, a pessoa não recupera a consciência, chama o socorro. Outra coisa, não é para ficar batendo na vítima, batendo no rosto, não precisa bater, você pode tocar, quando a gente for falar de parada cardíaca, que antes da gente fazer as reanimações, a gente toca na pessoa, normalmente na região da clavícula, né? Vocês lembram onde é a clavícula? Normalmente o povo chama de saboneira. A gente dá uns toquinhos aqui em cima daquele osso, da clavícula, e chama pela pessoa, não é para bater no rosto, certo? Normalmente a gente caça aquele ossinho da clavícula e bate em cima do ossinho, certo? Com os 2 dedos, a gente toca em cima daquele ossinho e chama pela pessoa, para ver se ela responde. Se ela não responder, passou de 3 minutos, chame o SAMU, certo? Porque pode ser mais grave. E por último, a gente tem a convulsão. A convulsão, gente, é um tipo de desmaio, só que é um desmaio que você tem contrações, né? Fica se debatendo.
Normalmente essa vítima, ela cai, ela perde a consciência, tá? E ela fica com o corpo tenso e retraído, então ela fica se contraindo, se debatendo, certo? Se debate violentamente, gente, é uma força descomunal. Então a gente precisa saber exatamente o que se fazer quando uma pessoa está tendo convulsão, porque ela pode se machucar, porque ela fica se debatendo, por mais ela está inconsciente, ela não está vendo nada, ela perde a consciência, mas ela fica se debatendo. Ela revira os olhos. Oi, pode falar. É porque assim, eu já vi já muita gente já tendo convulsões, umas 2 ou 3 vezes. E alguma das vezes o pessoal tipo, nem encostava, disse que tinha que deixar se batendo, sabe? Isso. Aí eu não sei se é correto, ou tem que segurar, sei lá. Não, a gente não segura a pessoa. O que a gente faz é proteger somente a cabeça. A gente não segura ela. Eu vou já explicar direitinho o que deve ser feito, tá? Mas a gente realmente não deve segurar. Eu vou já, é o próximo slide, viu? Aí eu vou explicar direitinho. Só vou mostrar primeiro o que é que a pessoa apresenta. Os lábios e dedos ficam arroxeados, né? Por que que ficam roxos? Porque a convulsão é uma falta de oxigenação no cérebro. E uma das coisas que. E nas extremidades, né? Onde é que são as extremidades? Nas mãos, nos pés, nos lábios. Então essa região fica sem receber oxigênio e aí por isso que fica arroxeado, certo? Revira os olhos. É uma situação bem, é bem assim, bem feia de se ver. Uma criança, por exemplo, um recém-nascido, é muito comum com crianças, principalmente com febre muito alta, tendo convulsão, é muito triste de ver uma cena dessa, né? Tem salivação abundante, né? Fica babando, e eu vou já explicar a questão dessa baba. E a convulsão, igual o desmaio, ela não dura muito tempo, certo? É de 2 a 4 minutos estourando. E aí ela fica se debatendo durante esse tempo e aí depois ela vai se recuperando, ela vai ficando mais relaxada e aí vai indo e ela torna a consciência, certo? O que é que pode causar essa convulsão, gente? Febre muito alta, principalmente em crianças, pode acontecer. Intoxicações, né? Substâncias tóxicas, ingerir um medicamento ou alguma planta venenosa, alguma coisa assim, pode causar essas intoxicações. Epilepsia. Epilepsia, gente, é uma doença neurológica congênita, a pessoa já nasce com ela. É uma doença muito estigmatizada, né? As pessoas têm muito preconceito em relação a essa doença, porque diz que pega. Inclusive, muitas pessoas, em casos de convulsões, porque na convulsão ela fica revirando os olhos, salivação fica babando. Eu lembro muito bem de uma cena quando eu fui uma vez para um velório numa igreja. Só um minuto, gente. Ô, Júnior, por favor, estou tentando trabalhar. Júnior. E aí, nesse velório, com a minha mãe, eu era pequena, minha mãe estava grávida da minha irmã, mas para você ver, eu tinha o quê? Uns 4 anos, mas não esqueço. E aí teve uma mulher lá, que ela tinha até transtorno mental, ela começou a ter convulsões. Minha mãe estava grávida. E eu lembro do pessoal dizendo que nem eu, por ser criança, e minha mãe, por estar grávida, não podia olhar ela tendo convulsão, porque diz que quando uma grávida ou uma criança olha alguém tendo convulsão, pega. E que também aquela baba, né, que a pessoa fica salivando, também não pode tocar naquela baba, porque também pegava. Gente, isso é um absurdo, isso não existe. A convulsão, gente, o que é que acontece com o corpo da pessoa quando ela tem uma convulsão? É tudo na cabeça, no cérebro. É como se a pessoa estivesse dando um curto-circuito na cabeça, certo? É como não tem, fica 2 fios, fica se tocando e aí dá um curto-circuito. É basicamente isso que acontece na cabeça da pessoa. Então, febre alta, intoxicação, nódulos na cabeça, quem tem tumor na cabeça, aquele tumor ele pode estar dificultando a circulação e causar esse curto-circuito.
Epilepsia, que é, como eu falei, uma doença muito estigmatizada, as pessoas têm muito preconceito, porque diz que pega, mas não pega, isso não existe, a pessoa nasce com ela. É um transtorno neurológico, onde fica dando esses curto-circuito do nada. Tem tratamento para isso, mas não pega. Mas as pessoas têm muito preconceito. Inclusive, eu tinha, na infância, eu tinha um amigo, na minha adolescência, eu tinha um amigo que ele tinha epilepsia e minha mãe, que é muito preconceituosa, por sinal, ela não queria que eu fosse amiga dele, porque dizia que pegava. Então ela não queria nem saber que eu fosse amiga desse menino, porque ela disse que ele era doente, ele era epilético e eu podia pegar a doença dele. Gente, isso é um absurdo, isso não pega, certo? Não tem nada a ver. Então esse negócio da baba, que não pode encostar, é óbvio, não vai encostar, porque é uma secreção corpórea e tudo, mas não é por causa de uma baba, não é porque uma grávida está vendo uma pessoa tendo convulsão que vai pegar, isso não existe, certo? Convulsão não é uma doença, é um sintoma e não pega. O que a gente deve fazer diante de uma convulsão? Agora que, acho que foi Ítalo Cauã ou foi a Holanda que falou, foi um dos Ítalos. O que é que a gente deve fazer? Primeiro, a gente tem que fazer, quando a gente está diante de uma vítima que requer atendimento de primeiros socorros, a gente tem que saber que a gente tem que ter um certo espírito de liderança, porque a gente também tem que controlar a situação ao redor. Não é só aquela vítima. E normalmente numa situação dela, junta um monte de gente em cima, né? E não é adequado essa pessoa que está tendo convulsão, ela vai se debater, então ela precisa de espaço. Então o correto é a gente afastar as pessoas que estão ali ao redor, até mesmo para não servir de obstáculo para aquela vítima que está se debatendo. Então a gente vai primeiro afastar as pessoas que estão ali ao redor e acalmar aquelas pessoas, que isso é uma situação normal. Afastar objetos da vítima. Por quê? Porque se tiver algum objeto, ela pode se bater naquele objeto, se machucar. Se essa pessoa tiver com alguma roupa apertada, você tente desapertar, afrouxar essas roupas para melhorar a circulação. Mas se ela estiver debatendo muito, não é adequado você encostar nela. Não segure a vítima de jeito nenhum. Por exemplo, como ela fica se debatendo, aí ficar tentando segurar ela, a gente não segura. A única coisa que a gente faz, tá bem aqui nessa imagem, é você tentar ou ir por trás dela e segurar a cabeça, porque ela fica debatendo e ela pode ficar batendo a cabeça no chão. E aí ela pode ter traumatismo por causa disso. Então a gente tenta segurar a cabeça ou colocar alguma coisa macia debaixo da cabeça, um travesseiro, ou enrolar um pano, colocar debaixo, porque como ela fica batendo, para não causar nenhum trauma na cabeça, certo? Colocar ela numa superfície rígida, firme. Por exemplo, se deixar ela em cima de uma cama, o risco é muito grande dela ficar se debatendo e ela cair da cama. Então não é adequado, então é bom colocar logo no chão, certo? E só proteger a cabeça. Permanecer junto da vítima quando ela for se recuperando, até mesmo porque ela não vai lembrar de nada. E aí a gente fica lá do lado dela para falar, acalmar ela, dizer o que aconteceu e fazer todas as orientações. Por exemplo, se foi a primeira vez que ela está tendo essa convulsão, então é importante que a gente diga que ela deve procurar um médico, porque em caso de convulsão, gente, a gente não chama SAMU também não, certo? Só se ela é igual o desmaio, só se estiver demorando muito para ela recuperar a consciência. Se passou de 3 minutos sem ela recuperar a consciência, aí sim você chama o SAMU. Senão, não precisa, certo? Então, ela recuperou a consciência, aí você vai conversar com ela, vai ajudar ela a se levantar. Importante não dar nada para beber, nem para passar no corpo, nada disso. Outra coisa que é muito importante, na hora que essa baba, ela acontece normalmente quando ela já está se recuperando. Então, primeiro ela fica se debatendo, revirando os olhos. E aí, quando ela vai se acalmando, ela vai começar a babar.
né, a salivar. Então é importante que a gente lateralize a cabeça, bote a cabeça de lado, para quê? Para essa saliva escorrer e a pessoa não se engasgar, né, com a saliva. Outra coisa que muitas vezes faziam antes, quando a pessoa está se debatendo, ela às vezes ela enrola a língua, né? E aí o que as pessoas tentavam fazer? Ficava tentando puxar a língua. Não faça isso de forma alguma, porque a força é tão grande, se você colocar seu dedo fica lá dentro da boca da pessoa, certeza. Porque ela parte o dedo e fica lá dentro do seu dedo, a boca dela. Então não pode colocar nada, nem seu dedo para tentar puxar a língua. Tem gente que coloca colher, pega a colher e tenta colocar dentro da boca da pessoa para tentar puxar a língua. Não faça isso, não coloque nada na boca da pessoa, porque ela vai morder e ela pode se machucar, pode se engasgar. Se for teu dedo, pode amputar seu dedo. Então não pode fazer isso. O que a gente faz é deixar ela se debater, não segurar, afastar os objetos, proteger a cabeça, né? Se ela estiver salivando, lateralizar a cabeça para escorrer a saliva. Ficar do lado, não colocar nada na boca, não dar nada para beber, nem cheirar, nem passar no corpo. Ficar do lado dela, oferecer apoio. Se for a primeira, quem tem problemas, como por exemplo epilepsia, quem tem algum tumor neurológico no cérebro, já sabe dessas convulsões, então já sabe o que foi que ocasionou. Mas quando é a primeira vez, é bom a gente, olha, pois é bom você ir no médico, e aí é no postinho mesmo, lá no postinho, para consultar, para saber o que é que ocasionou esse tipo de coisa, que ocasionou a convulsão, para poder, já, se for alguma patologia, já começar o tratamento, viu? Então é basicamente isso que a gente deve fazer nessas situações. Alguma dúvida, gente? Não, professora, não.